Eh, Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a participação de vocês nesse webinar que nós estamos realizando. É a primeira vez que nós fazemos esse tipo de formato. A nossa orientação de fazer essa discussão sobre a 4661 veio do seminário que nós fizemos recentemente, onde várias perguntas foram colocadas a respeito da mudança dessa legislação de investimentos, basicamente sobre limites e também sobre a questão da governança. Então nós fizemos um convite à Aditus para que participasse junto com a gente, esclarecendo as dúvidas. Está aqui com a gente o Guilherme, da Aditus, Guilherme Benites. Ele vai fazer uma primeira apresentação sobre como a consultoria está vendo a 4661 e, a partir dessa apresentação, as pessoas podem mandar perguntas, enviarem as dúvidas que ele vai esclarecer, né? Então, eu passo aqui a palavra para o Guilherme, para que fale um pouco sobre a nova legislação. Guilherme, com você. Obrigado, Leonel. Obrigado a todos que disponibilizaram aí um pouquinho do seu tempo para a gente discutir sobre a 4661. Eu sei que, na prática, assim, a gente já vem de uma série de discussões sobre essa legislação. Acho que na semana passada, muito adequadamente, né, a ABRAP e a Previc fizeram um evento para que a gente tivesse uma primeira leitura sobre essa legislação. E quer dizer, né, discutindo com o Leonel, e já agradeço mais uma vez aqui o convite dele para a gente entrar nesse evento e conversar um pouquinho sobre a legislação. A ideia era que a gente desse uma primeira impressão, né? É evidente que, como toda nova legislação, muito provavelmente, grande parte do entendimento dela vai sendo incorporado pelo mercado à medida que essa legislação for sendo aplicada, né? Então, a legislação é bastante nova, ela não tem nenhum mês de publicação. Então, o que a gente espera é que, à medida que o tempo for passando, né, e que a gente olhar como essa legislação atua nos investimentos, a gente vai ter a percepção de como que a gente deve encarar aí os diversos pontos novos que ela traz, tá? A gente tem uma pequena apresentação aqui sobre ela, então são 15 slides, uma coisa bem breve, só para pontuar algumas questões que a gente acha mais importantes, tá? Não à toa, vocês vão perceber que durante a apresentação desses slides, eu basicamente estou falando aqui de questões de governança. A gente não vai entrar praticamente na questão de limites, né? Uma vez que a gente acha que a legislação ela deve ser entendida aí sob dois aspectos, né? Então, o início dela é um início que fala bastante da governança dos investimentos, da governança de como devem ser feitas as tomadas de decisão na entidade, tá? Então, acho que isso aí é interessante e tem bastante material para a gente discutir. E num segundo momento, né, a legislação ela entra na parte dos investimentos, dos limites e etc, né? Então, essa parte que a gente convencionou aqui entre nós de chamar de mais quantitativa da legislação é uma parte que, na nossa visão, tem uma interpretação um pouco mais simples, né? Uma vez que, pelo próprio tamanho da legislação, né, já deu para ver que a intenção do órgão regulador foi efetivamente de simplificar essa questão de limites, tá? Também acho que é bastante complicado a gente ler, né, a legislação sem necessariamente entender tudo o que a Previc vem propondo para o mercado, né? Então, na nossa visão, essa legislação ela traz, na parte de governança, uma síntese das novidades, mas não necessariamente mudanças muito relevantes em relação àquilo que a Previc já vem apregoando ao longo do tempo, tá? Então, acho que a leitura tem que ser feita dessa maneira. E é assim que a gente vai tentar conduzir essa primeira parte da nossa apresentação sobre os slides. À medida que vocês quiserem, já podem ir colocando as perguntas, tá? A gente já tem um time aqui olhando as perguntas, juntando aquelas perguntas que eventualmente sejam parecidas, né? E no final, o Leonel falou aqui que eu vou responder todas elas. Tomara que a gente consiga, Leonel. A gente não tem certeza de que é possível responder a todas as dúvidas ainda, tá? Mas à medida que a gente conseguir já ter alguma informação ou endereçar algum tema, a gente vai estar à disposição, tá bom? Então vamos lá, vou começar aqui a apresentação, tá? Então, começo bem no início dela, o artigo 4º, tá? Aqui eu tenho dois pontos que eu gostaria de colocar para vocês.
O primeiro deles, né, assim, aí em vermelho riscado está o que sai, né, em azul está o que entra. Né? Então, o primeiro ponto é que a gente tinha, né, na 3792 uma responsabilização dos administradores da entidade, tá? E agora, né, assim, uma questão um pouco mais ampla, a gente está olhando para a entidade como um todo, tá? A norma tem muito esse espírito, né, de olhar todo mundo que está envolvido no processo de investimentos, a entidade como um todo, então isso aqui já fica claro nessa primeira redação, tá? E no item 1, né, a gente destaca essa questão de adequação à natureza das suas obrigações, tá? Então, mais uma vez, né, a gente percebe que a Previc está sendo bastante enfática na parte de olhar o plano, como é a gestão daquele plano, né, e individualmente daquele plano. Né? Então, a gente vai ver aí, à medida que for passando os slides, a gente vai ver que existe, né, nessa lei um certo espírito de que a gente deveria, digamos, segregar o máximo possível a gestão de diversos tipos de planos que sejam distintos entre si. Tá? Seguindo aqui, tá? A gente destaca ainda no artigo 4º, tá? Os itens 4 e 5, tá? Eu daria aqui um pouco mais de ênfase no item 5, tá? Que diz que é executar com diligência a seleção, acompanhamento e avaliação dos prestadores de serviço relacionados à gestão de ativos. Tá? Não é nada exatamente novo para vocês, também não é nada muito novo para nós, tá? Mas aqui a gente enxerga isso da seguinte maneira, né? A gente sempre deu bastante ênfase na parte de seleção. Acho que a parte de seleção a gente sempre vem batendo bastante com as entidades, que é importante a gente estar cada vez mais próximo, né, da tomada de decisão. Isso aqui vai aparecer de novo, né? Mas a seleção sempre tem sido muito importante para a gente registrar aquilo que a gente fez, né? Para que, eventualmente, se a Previc decidir questionar algum tipo de decisão, então está lá tudo muito bem embasado. Aqui, né, a gente vê de novo, assim, talvez um enforcement aí da lei na parte de avaliação, tá? E aqui ela é um pouco mais ampla, né? A gente está bem acostumado a fazer a seleção de gestores, por exemplo. Aqui ela está falando de seleção, acompanhamento e avaliação dos prestadores de serviço, né, de uma forma geral, relacionados à gestão do ativo. Então aí eu acho que até, por exemplo, para a própria consultoria, né, usando o meu exemplo pessoal aqui, acho que para a própria consultoria isso entra, tá? Então acho que a questão de você adotar aí um processo de avaliação ao longo do tempo pode ser muito interessante, tá? E é o que a lei tá te pedindo. Bom, vou seguir aqui, tá? Ainda no artigo 4º, né, e não é à toa que esse artigo aqui, ele domina grande parte do meu PowerPoint, a gente fala aqui na questão de responsabilização dos vários agentes, tá? E aqui a gente tem algumas questões que são interessantes, né? Então, a responsabilização se dá por ação ou omissão, tá? E também é importante falar que é na medida de suas atribuições, né? Então, acho que a Previc está olhando aí todo mundo que participa do processo de investimento, seja ele interno à entidade ou externo à entidade, tá? E aqueles que agem ou aqueles que se omitem e permitem que algo aconteça, né, eles devem ser responsabilizados aí na medida de suas atribuições, tá? Bom, ainda o artigo 4º, vocês vão ver aí que esse slide ele está cheio de cores, tá? Então, como a gente falou, né? A gente tentou com essas cores fazer um pouquinho aí de o que já estava e o que não estava. Faço um destaque aqui, tá? A essa parte que está em verde, tá? Os membros do comitê de investimentos e os consultores, tá? Então, basicamente assim, a gente está falando aqui quem pode ser responsabilizado pela Previc. Membros do comitê de investimentos e consultores, tá? São dois grupos de pessoas que já eram mencionados na 108, tá? Então, o que a gente vê agora é que nessa legislação, na 4661, a Previc vem dar mais força, né, para essa história de que todo mundo, efetivamente, que está envolvido, né, no processo de investimentos deve, né, de alguma maneira, pode ser responsabilizado por eles, tá? O que eu queria colocar aqui, que eu acho que é interessante, é que às vezes a gente olha essa legislação como várias novidades, tá? E nesse caso específico não é algo que seja novidade. Na prática é algo que já existia, né, já era previsto, não na legislação dos investimentos, né, mas na 108 estava lá. Bom, aqui eu vou fazer um comparativo, né, entre a 3792 e a 4661, tá? No artigo 11º da 3792, né, a lei dizia o seguinte, né, a Fundação deve adotar regras, procedimentos e controles, né, que possibilitem, né, a verificação de limites, requisitos, condições e demais disposições. Na 4661, né, acho que essa regra muda, a terminologia muda um pouquinho,
e a gente achou bem importante, né, o que ela quis dizer. Então a gente troca a palavra possibilitem, né, pela palavra garantam, ou seja, a gente está olhando alguma coisa muito mais forte agora com a 4661, tá? Então vai de novo no espírito que a Previc tem exigido, de fato, né, de todos os participantes aí do mercado, uma parte de controles internos muito mais severa. Bom, aqui no artigo número 7, no artigo 7º, a gente fala um pouquinho aqui de separação de responsabilidades e eu destaco, né, esse final aí do artigo 7º, que é a definição de alçadas de decisão de cada instância. Tá? Esse ponto, gente, também não é um ponto que é 100% novo para nós, né? A gente já viu essa história de alçada em alguns momentos, né? O próprio guia já falava disso, a autorregulação da ABRAP, né, já fala disso, né, a questão de você definir alçadas das suas políticas de investimento, e eu acho que agora finalmente isso aí ficou bastante claro, né, e deve compor a política de investimento dos planos. A gente daqui a pouco fala sobre política de investimento, né, sobre o que vai ter de novo na política de investimento, mas na prática eu acho que é bom a gente tomar nota dessa história de alçada, tá? Então, ter alçada na política, para nós parece agora não só uma boa prática, como uma necessidade a partir de agora. Ainda no artigo 7º, tá, a gente tem aqui um parágrafo que, na nossa primeira leitura, ele foi um pouco controverso. Tá? Agora a gente tem um pouco mais de noção da interpretação dele, especialmente depois dos esclarecimentos do Dr. Fábio Coelho, né, que fez a apresentação na semana passada. Tá? E aqui também tem um outro ponto que eu chamo a atenção de todo mundo e que, sinceramente, vale muito a pena a gente estar bem atento a ele. Tá? Então, para ler rapidamente, a FPC deve manter registro por meio digital, então mais um ponto, tá? Meio digital, quem ainda não fazia isso, agora a obrigatoriedade está aí, de todos os documentos que suportem a tomada de decisão na aplicação dos recursos dos planos, quando se tratar de gestão própria, fundo de investimento exclusivo ou aplicação na qual a FPC tenha poder decisório sobre a sua realização. Tá? Bom, quando a gente olha para esses três campos, né, então estou falando aqui de gestão própria, parece bastante claro, né, e até razoável que a entidade deva manter toda a documentação que suporte essa decisão. Tá? Vou pular o fundo de investimento exclusivo, daqui a pouco eu falo dele. Tá? E, por último, né, a aplicação na qual a FPC tenha poder decisório. Aqui é um pouco difícil para a gente ler o que é exatamente, né, alguma aplicação na qual a FPC tenha poder decisório, sem que isso seja ou um fundo ou uma gestão própria. Né? Então, aqui a gente pensou, por exemplo, vamos imaginar, digamos, um fundo de participações, na qual a entidade esteja lá no comitê de investimentos. Então, de alguma maneira, a entidade tem um poder decisório sobre a aplicação. Pode ser que ela não decida sozinha, né, mas é importante a gente ver que ela tem aí esse poder decisório. O voto dela vai contar para isso. Tá? No caso do fundo de investimento exclusivo, aqui a gente acha que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa interpretação literal da norma. Não nos parece viável, né, que a entidade detenha, digamos, toda a parte de suporte, né, do que um gestor de investimentos está fazendo. Né? Em geral, quando a gente terceiriza a gestão, é justamente, né, para se aproveitar do expertise de um outro gestor e delegar a ele a responsabilidade pelas decisões que ele vem tomar. Mas na prática, né, eu acho que talvez isso aqui faça, assim, aproxime um pouco mais a entidade do que está acontecendo dentro da gestão do fundo exclusivo. Né? Então eu leio aqui mais como um monitoramento do que como uma aprovação prévia ou você conhecer a razão efetiva de todas as decisões. Tá? Aqui tem um ponto, né? Eu acho que isso vai exigir das entidades uma conversa com seus gestores de investimentos exclusivos, né, para que esse item seja atendido. Também acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com o que a gente vai pedir para cada gestor. Provavelmente é mais simples, digamos, o gestor ter um certo padrão de informação que ele vai divulgar do que 300 entidades pedirem algum padrão diferente, né, o que vai talvez tornar inviável aí a gestão dos fundos exclusivos. Mas na prática, né, eu acho que o primeiro e o terceiro itens, digamos, já são de certa forma familiares para nós, né, mas esse segundo vai exigir que a gente olhe com um pouquinho mais de cuidado para o que os nossos gestores de investimentos estão fazendo. Bom, seguindo aqui, tá? Falar um pouquinho do AETQ, né? O AETQ sempre teve bastante responsabilidade aí, de acordo com a 3792, inclusive, né, depois que a gente teve algumas alterações da 3792, o AETQ ganhou, inclusive, um papel mais importante, tá? E aqui a gente tem dois pontos, né?
Na 3792 a gente falava que o AITQ era o responsável, né, pela gestão, alocação, supervisão, controle de risco e acompanhamento, tá? Agora a gente tem uma pequena mudança, né? Então ele deixa de ser o responsável e passa a ser o principal responsável, né? Eu não diria que para ele a situação mudou muito, né? Então a vida do AITQ provavelmente ela está igual ao que ela era no passado. A grande questão é que coloca, né, abarca os demais participantes do processo de decisão na mesma responsabilidade. Além disso, né, se a gente voltar aqui para 3792, a gente vai ver que o AITQ ele também era responsável pelo controle de risco, né? E agora, não necessariamente o AITQ é mais o responsável pelo controle de risco, né? Haja vista que a gente tem essa figura nova, né, que é o administrador responsável pela gestão dos riscos, né? Então, o artigo 9º versa sobre esse tema, né? Ele fala que a entidade deverá designar administrador ou comitê responsável pela gestão de riscos, considerando o seu porte e complexidade, conforme regulamentação da Superintendência Nacional da Previdência, que é a própria Previc. Então, veja, aqui a gente tem, digamos, dois temas, né? Então, existe sim a necessidade do administrador ou de um comitê, né? Na nossa visão, embora a gente saiba, né, isso aqui está bem claro, que a Previc ainda virá a regulamentar um pouco melhor essa estrutura, tá? O que acontece? A gente, você ter o administrador ou o comitê depende do seu porte e complexidade. Então eu vejo, por exemplo, uma entidade que tem gestão própria, né? Uma entidade que opera carteira própria, uma entidade que tem diversos investimentos, desde renda fixa até fundos de participação, por exemplo. Essa entidade, né, dificilmente vai encontrar uma única pessoa que conheça profundamente os investimentos, né, e os riscos dos investimentos, digamos, de crédito a investimentos em private equity, né? Então, talvez, nesse caso, acho que a complexidade sugere que a gente tenha um comitê de riscos responsável pelos riscos. Se a gente tem uma entidade, digamos, com uma estrutura um pouco mais simples, que terceiriza todo o investimento e que, eventualmente, tem lá renda fixa, renda variável e alguma parte de estruturados, notadamente multiplicado, aí a gente acha que a gente está num ambiente um pouco mais tranquilo, talvez possa ser unicamente um administrador, tá? O importante é que a gente aguarde um pouco ainda uma regulação suplementar da Previc. Eu acho que é importante a gente avaliar o que vem nessa regulação, até para a gente ver quem que a gente vai eleger, né, como administrador responsável, qual vai ser o papel desse administrador, né? E até para depois a gente tentar avaliar algumas questões que não estão na norma, mas que no nosso dia a dia vão ser importantes, né? Então, vale, por exemplo, eu colocar como administrador, digamos, o meu gerente de investimentos, sendo que ele é subordinado direto ao diretor de investimentos, que é o AITQ responsável pelos investimentos, né? Fica adequada essa estrutura em termos de risco e controlando alguém que faz investimentos, mas que na verdade é chefe dele. Então, são algumas questões que eu acho que elas, à medida que forem passando aí pelo escrutínio das entidades e por uma regulamentação suplementar da Previc, isso vai ficar um pouco mais claro para a gente, tá? Então, eu diria, né, usando até a própria ideia aí que a Previc quis transmitir para a gente na semana passada, a gente está olhando aqui um pouso suave, né? Então acho que não vale a pena a gente correr com essa história antes de saber efetivamente o que a Previc quer da gente com esse administrador de riscos. Bom, seguindo aqui, tá? Eu acho que os artigos 10º, né, e 11º, eles fazem uma distinção interessante, né, entre administração de carteira própria e investimentos terceirizados, tá? Então, na administração da carteira própria, fica claro que a gente deve identificar, analisar, avaliar, controlar e monitorar diversos riscos, né? Não vou aqui ler todos eles, tá? Inclusive até riscos de garantia entraram agora na norma, tá? Acho que esse é um ponto importante aí. Fica cada vez mais claro que a gente simplesmente olhar o rating da operação não é suficiente. A gente precisa descer um nível, entender um pouco melhor a operação e as sequências dessa operação, especialmente se ela não der certo, como que a gente se protege num caso desse, tá? E no artigo 11º, né, a gente fala aí que a entidade deve analisar e monitorar o risco e os retornos esperado dos investimentos administrados por terceiros. Então, assim, eventualmente aqui um pouco mais leve do que o artigo 10º, tá? Mas acho que também em linha com o que a gente imagina, né? Então, quando a gente está fazendo gestão própria, a necessidade de você estar perto do investimento é uma. Quando você está fazendo uma gestão terceirizada, evidentemente você contratou alguém com a expectativa de que esse alguém viesse a fazer um bom trabalho para você. Bom, seguindo aqui, tá? Já adiantei aí a questão de a gente precisar avaliar as garantias de diversas operações, tá?
de não ser suficiente simplesmente, né, a gente está olhando aí para análise de rating, né, então tem que descer o nível, digamos assim, tá? Bom, e mais importante, né, aquela ideia de análise prévia que já estava na 3792, ela é mantida agora, né, na 4661, então é importante aí que a gente, para todo investimento que a gente for fazer, a gente esteja muito bem seguro, né, do que a gente fez para avaliar esse investimento antes da realização do investimento. Seguindo aqui, né, a gente tinha na parametrização da política, na 3792, a gente falava de investimentos sustentáveis, né, então a gente poderia colocar na política, né, se a gente avaliaria ou não a questão de sustentabilidade nos investimentos, ou princípios de responsabilidade socioambientais, esse era o tema que tinha lá. Agora, né, isso deixa de ser uma faculdade e passa a ser uma exigência, né, então no artigo 10º a gente fala aí que a entidade deve considerar na análise de riscos, sempre que possível, aspectos relacionados à sustentabilidade e assim por diante, tá? Então é algo que se torna obrigatório, a gente acha que isso não deve, digamos, entrar na análise de investimentos mais simples, do tipo, se eu for operar curva de juros, provavelmente isso não deve entrar essa análise de risco para essa operação específica, mas quando a gente avaliar, por exemplo, vou entrar num fundo de participações que exige, digamos, uma construção de uma hidrelétrica, né, é possível que você tenha que ter essa análise para mostrar para o regulador se ele quiser saber. Bom, aqui eu vou usar esse artigo 11º, né, para fazer um comentário específico de uma situação de mercado que a gente está vivendo, tá? Nesse artigo 11º, parágrafo 1º, a gente está falando que a entidade, quer dizer, a lei está falando que a entidade deve avaliar se a segregação de funções de gestão, administração e custódia é suficiente para mitigar situações de conflito de interesse. Então, veja, a gente já vem, né, há algum tempo discutindo com diversas entidades, né, sobre essa história de você manter gestor, administrador e custodiante em grupos econômicos distintos, tá? Isso no passado, né, eu diria que um passado talvez um pouco distante, né, a questão de alguns anos atrás, isso foi um ponto importante para as entidades, que a gente não podia manter os três no mesmo lugar. E à medida que o tempo foi passando, a própria 3792, digamos, ela flexibilizou um pouco a interpretação, né, da necessidade de você ter três grupos econômicos absolutamente distintos entre si na gestão, administração e custódia, tá? Nesse sentido, gente, o que eu entendo aqui, tá, é que não é proibido, por exemplo, você ter a administração e a custódia no mesmo grupo econômico. É evidente que as empresas vão ser distintas, né? Na verdade, assim, para você ter da CVM autorização para ser administrador ou para ser do Banco Central para ser custodiante, são duas empresas distintas, mas eventualmente podem pertencer a um mesmo grupo econômico, né? Então, por exemplo, os grandes bancos sempre oferecem esse tipo de serviço. Na nossa visão, à medida que o tempo for passando, vai ser cada vez mais difícil para vocês encontrar uma segregação completa, especialmente entre administração e custódia, tá? O que a gente vê é que a tendência atual de mercado é que, para o administrador fazer a administração, ele quer que o custodiante seja do mesmo grupo e é só assim que ele aceita, né? E vice-versa. Para o custodiante ser custodiante, ele pede que o administrador também seja do mesmo grupo. Isso, para quem conhece um pouco mais aí o dia a dia da custódia e da administração, vê que isso é uma vantagem interessante para eles, né? Uma vez que não é uma vantagem só econômica, mas é uma vantagem operacional muito relevante. Então, o que eu tenho um certo receio é que daqui a alguns anos, né, talvez isso não é um assunto para agora, mas daqui a alguns anos, né, a gente tenha, que seja muito raro existir um fundo que tenha um gestor terceiro, pode ser um gestor independente, um administrador e um custodiante, especialmente essas duas figuras de grupos distintos, tá? Então, na nossa visão, o importante aí é a gente simplesmente ter ciência, né, de que as coisas estão absolutamente segregadas. Como que a gente faz isso? Bom, aí a nossa sugestão é que a gente vá até lá e verifique, né, se efetivamente essas duas casas elas estão tão segregadas quanto, né, a gente gostaria. A gente está vendo que realmente uma não tem poder de interferir no trabalho da outra e vice-versa. Então, a nossa visão aí é que não existe mais essa obrigação de você ter gestão, administração e custódia em três grupos distintos, né? Nem em pares 2 a 2, né? Não é mais esse o caso.
mas é importante que a gente se certifique disso, e assim como a gente faz a análise prévia dos investimentos, a gente escreva isso e guarde previamente, para que depois a gente não seja questionado se a gente não avaliou a inexistência de conflitos de interesse, ok? Bom, o artigo 12º, né, e especialmente no seu parágrafo único aí, ele define o que é o conflito de interesse, tá? Evidentemente é uma definição bastante ampla, né? Acho que o próprio conflito de interesse pressupõe aí uma definição um pouco mais ampla, tá? Mas, de novo, né, acho que, além disso, né, o artigo 12º deixa claro que o conflito de interesse não é só entre gestor, administração e custódia, tá? O conflito de interesse deve ser avaliado, inclusive, entre os prestadores de serviço e as pessoas que participam do processo decisório, né? Então, no seguinte sentido, poxa, será que aquela pessoa que está te assessorando a avaliar um determinado projeto, de alguma forma tem interesse em que você invista ou não invista naquele projeto? Então, é alguma coisa nessa linha, tá? Então, essa questão de conflito de interesse, ela não para, né, em gestão, administração e custódia, ela permeia a atividade de investimento como um todo. Bom, a parte de política de investimento, acho que essa assim, é um dos temas que a gente tem mais discutido com os clientes, né? E a pergunta mais recorrente mudamos ou não mudamos a política de investimento desde já, né? A nossa resposta mais recorrente, para não dizer a resposta que, de todos os casos, ela é não, né? Eu não diria que o não é um não absoluto, que vale para todos os casos, né? Então, vou, por exemplo, pegar um caso aqui. Digamos que a gente tem uma entidade, né? A entidade gosta muito, por exemplo, de fundos multimercados estruturados, né? E hoje a entidade tem 9,8% do seu patrimônio investido em fundos multimercados estruturados. Se essa entidade efetivamente quiser chegar a 15%, talvez seja interessante já avaliar algum tipo de mudança na política de investimento dela, né? Além disso, acho que um outro caso que a gente pode mencionar é que a 3792 ela tinha uma prerrogativa de você adiar um pouco a constituição de uma política de investimentos para planos novos, né? Para planos novos, ela tinha uma definição, né, de o que é um plano novo, especialmente quando que recebeu o primeiro aporte, assim por diante. Isso não consta mais da 4661, né? Portanto, a gente também lê que se existe alguma entidade que está nessa situação, ela precisa fazer uma política de investimentos a partir da 4661, tá? Então, eu acho que em princípio, a resposta é não. Acho que não devemos mudar a política de investimentos hoje, mas para alguns casos específicos pode ser importante mudar a política de investimentos. Mas, de novo, não é regra. Né? No nosso caso, a gente vê aí que talvez seja a exceção. Tá? Bom, eu queria comentar rapidamente sobre os dois últimos pontos desse mesmo slide, né? Então, primeiro eu digo aqui que a política de investimentos deve efetivamente refletir a estratégia de alocação. Essa é uma interpretação que a gente já vê desde o Guia Previc de Boas Práticas, né, que foi publicado já faz uns bons anos. E o que a gente quer dizer com isso, né? Então, vou aqui usar um exemplo, digamos, de renda variável, né? Quanto que a renda variável pode estar presente na nossa carteira? Entre 0% e 70%, né? Então, quando você definir a sua política de investimento, é evidente que você pode trabalhar com um range, né, de alocação entre 0% e 70% na renda variável. O que a gente tem lido, né, sobre o que a Previc diz é que, olha, uma estratégia que seja de 0 a 70 em renda variável não é uma estratégia, né, é amplo demais. Então, acho que o que a Previc gostaria de ler nos documentos é que a proporção de renda variável no plano é, digamos, entre 5% e 15%. Né? Então, você efetivamente tem uma estratégia e uma banda de renda variável dentro da qual você vai trabalhar. O terceiro ponto ele tem aqui um corolário que é importante a gente discutir, porque eu acho que, para quem tem perfil de investimento, isso aqui é muito importante e eu acho que demanda um trabalho, digamos, operacional desde já. Tá? A política deve ser preferencialmente formulada por perfil de investimento. O que a gente acompanhava até hoje? Né? A gente acompanhava que as entidades que têm perfil faziam uma política para o plano e dentro dessa política para o plano, né, ela fazia menção às estratégias específicas de cada um dos perfis. Tá? Hoje, isso preferencialmente não serve mais, né? Você deveria fazer uma política por perfil de investimentos. Tá? Eu acho que talvez não vale a pena gastar tempo de você repetir toda a parte, digamos, de governança da entidade. Talvez pode ser uma política, um anexo, alguma coisa do gênero. Mas é importante que você tenha uma política por perfil de investimentos. Tá? Esse é o ponto 1. Então, eu acho que para as entidades que têm perfis de investimento, isso é um impacto. O ponto 2, gente, eu acho que esse é um ponto que talvez a gente vai ter que refletir aí juntos
sobre como a gente vai fazer isso, é o seguinte. Passa a valer para os perfis, né, os mesmos limites de alocação que estão previstos na 4661. Né? Então, o que a gente vê? No passado, vamos considerar uma entidade que tinha um perfil conservador, que só investe em renda fixa, um perfil moderado, que é um perfil 70 renda fixa, 10 multimercado e 20 renda variável, e um perfil agressivo, que é 40 renda variável, 20 multimercado e 40 renda fixa. Tá? O que acontecia é que, à medida que os perfis iam ficando mais agressivos, né, e tendo em vista que, normalmente, a constituição aí dos perfis das entidades mostra que a maior parte dos participantes ela está nos perfis mais conservadores, o que acontece é que, por exemplo, você poderia, eventualmente, ter um pouco mais de estruturado no perfil mais agressivo. Então, assim, o meu limite era 10, se eu quiser colocar 15 ou 20 de estruturados, de multimercados estruturados, no perfil mais agressivo, teoricamente eu posso, uma vez que quando eu consolidar todos os investimentos, né, o total de investimentos num multimercado estruturado vai ser menor do que 10, que satisfaz ao plano. Perfeito. Hoje isso não pode mais. Mas a grande questão não é só isso não poder mais, é o controle disso. Né? Qual que é a nossa preocupação? Antigamente, quando a gente tinha um plano, digamos, com 4 perfis de investimentos, o que a gente fazia? A gente fazia um relatório de compliance para o plano, que é quem deveria sofrer o compliance de acordo com a lei. Agora não, né? Agora a gente está falando de 5 relatórios de compliance. Um relatório para o plano e um relatório para cada um dos perfis de investimento. Né? Então, evidentemente, o trabalho aumentou. Tá? O que eu vejo aí, e que talvez as entidades que tenham perfis precisam avaliar daqui para frente. Frequentemente, né, esses perfis, eles estão dentro da custódia, e a custódia é responsável por fazer relatórios de enquadramento. Né? Os relatórios de enquadramento que antes eram somente sobre os planos, na nossa visão agora passam a ser sobre os perfis. Tá? Então é importante a gente ter em mente que isso aconteceu, e é importante que, eventualmente, né, a gente discuta aí com o nosso prestador de serviço se isso vai ser feito, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, se isso vai ter algum tipo de impacto de custo para a gente, né? Porque esse é um ponto que, digamos, ninguém tem culpa que tenha acontecido, tá? Mas precisa ser implementado. Então, a gente precisa avaliar como que isso aí vai ser daqui por diante, tá? Então, fica aí, digamos, a minha sugestão de que, se vocês puderem, já conversem com os prestadores aí para ver se é viável fazer relatórios nesse modelo, ok? Bom, e aqui por último, tá? Esse aqui é meu último slide. Eu tinha ideia de falar aqui uma meia hora, mais ou menos foi o que a gente falou, para o debate poder ficar um pouco mais rico. Mas basicamente aqui, né, olhando aí para os segmentos de aplicação, eu acho que aqui eu não tenho nada novo do que vocês já discutiram diversas vezes. Né? Então a gente entra com aquele segmento de imobiliário, que é um segmento novo. Esse segmento de imobiliário, agora ele tem dentro dele, né, os fundos imobiliários, que são, digamos, os sucessores dos imóveis, né, que a partir de agora passam a não ser mais admitidos na alocação de um fundo de pensão. Tá? E dentro desse segmento imobiliário também, uma coisa que é importante é que você passa a colocar todos aqueles ativos de crédito cujo lastro é imobiliário. Então, por exemplo, um CRI, né, que eu acho que é o exemplo mais evidente aí. Tá? Esse segmento não existia até então, né, de forma que assim, eu não vejo que você tem uma correspondência imediata entre o segmento de imóveis da legislação passada para o segmento de imobiliário, que são segmentos bastante distintos. Também não vejo nenhum problema de você ter CRI na carteira, né, assim, não me parece que isso é um desenquadramento só porque não mudou de segmento. Mas é importante também a gente monitorar e a gente saber que, a partir de agora, o CRI vai cair em um outro lugar. Né? Então, aquilo que a gente estava acostumado a classificar como renda fixa, entra no segmento imobiliário. Né? E aí passa a ter os limites que são que cabem ao investimento imobiliário. O restante das mudanças, né, em termos aqui de limites, eu acho que, de uma forma geral, né, os limites de diversificação e concentração, eu acho que eles foram muito facilitados. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, o regulador foi muito feliz em facilitar um pouco a vida, né, no sentido de que, poxa, se você lembrar dos números 25, 20, 10, basicamente você resolve praticamente todos os problemas. Né? Então, acho que isso é um ponto aí interessante. Talvez a gente vai esbarrar em alguns poucos limites. Acho que o único limite que eu vi, alguma crítica que pode atrapalhar um pouco de alguma operação ou outra, é aquele limite de SPE,
que hoje é de 15%, talvez para essas entidades, né, 15% do patrimônio líquido da SPE são, em geral, empresas com patrimônio baixo. Então, isso pode, de repente, ter um problema aí para as entidades, né? Então, precisamos avaliar se isso vai ter muito impacto. É evidente que o impacto do segmento imobiliário é muito relevante, tá? Eu até imaginava que ele seria menos, mas à medida que o tempo foi passando e que a gente foi conversando com as entidades, nos parece que é um impacto importante, especialmente para aquelas entidades que têm sede própria. Provavelmente a gente vai discutir isso nas perguntas. E tem, obviamente, né, a mudança para FIPS. Tá? Acho que a mudança para FIPS é uma mudança também bastante importante. É claro que, numa primeira leitura, né, a gente olha para aquele 3% que o gestor tem que colocar também na operação. Ele parece bastante, tá? Ele parece que, digamos, até o principal ponto dessa nova legislação. Eu, pessoalmente, não acredito nisso, tá? Eu acho que o 3% é um volume expressivo, evidentemente. Não sei se é um volume que inviabiliza várias operações, né? Ou, ao contrário, se a gente admitir que esses gestores cobram tipicamente 2% ao ano de taxa de administração, o 3% assim, do plano do fundo não é nem tanta coisa. Mas eu acho que o principal ponto aí é que o FIP passa a ter de ser o que a gente chama de entidade de investimento, que é algo definido pela CVM 579, que é a legislação específica de FIPS. E isso sim, tá, traz várias questões aí bastante importantes sobre se o gestor pode ser acionista, não pode, se você tem que ter mais participantes que não sejam acionistas. Então, assim, isso traz aí, digamos, alguma complicação a mais para os FIPs, né, no sentido de que não é só o 3%. Né, a constituição do FIP e a forma do FIP, essas a gente tem que ficar de olho para ver o que pode e o que não pode. Tá? Bom, de qualquer forma também, né, assim, não é uma indústria que estava exatamente pujante nos últimos tempos, então eu não acho que a gente vai ver uma mudança aí de direcionamento num curto prazo, até porque acho que a legislação deixa bastante claro aí que compromissos no passado podem ser mantidos, né? Mas de qualquer forma é um ponto aí para a gente avaliar. Essa história do FIP acho que mudou bastante o segmento, tá? Bom, acho que em termos de apresentação era isso, tá? Eu estou rapidamente acompanhando aqui a questão de perguntas. Tem algumas perguntas aí já para a gente começar a discutir. Então, vou abrir espaço para as perguntas. O Leonel vai me ajudar aí em dizer as perguntas. E aí, o que a gente puder, à medida do possível, a gente vai respondendo. Vamos lá, Leonel? Vamos. Tem algumas perguntas que são feitas por mais de uma pessoa. O que nós combinamos aqui é que faríamos apenas uma quando elas são repetitivas, então citando o nome da pessoa que fez a primeira pergunta. Eu lembro as pessoas que estão participando aqui conosco do webinar que enviem seus nomes e o nome da entidade que eles representam para que a gente possa citar. Bom, o Ivan da Sabesprev, ele tem uma dúvida em relação aos fundos multimercados e aos FICs de multimercados. Na norma se fala de uma forma genérica, ou seja, qualquer fundo multimercado poderia fazer parte do segmento estruturado. Porém, a norma mais à frente coloca algumas exceções, né? Ele pergunta para o Guilherme como identificar quais são essas exceções. Se tem algum lugar na norma que mostre essa distinção. Tá bom. Ivan, boa tarde. A gente também leu dessa maneira, tá, a norma, inclusive, naquele documento que a gente mandou logo depois da publicação da 4661, a gente chegou a tangenciar esse assunto, né, de fundos multimercados estruturados. Bom, a nossa visão, tá, é a seguinte. No passado, quando a gente tratava de multimercados estruturados, a gente tinha uma prerrogativa, assim, tinha uma condição para o fundo ser multimercado estruturado. Ele basicamente deveria seguir a legislação da CVM, ele não poderia usar nenhuma prerrogativa que fosse exclusiva de investidor qualificado, né? Isso, de alguma maneira, fazia com que alguns fundos multimercados eles não tivessem classificação na prática, porque eles não eram nem institucionais e eles não eram nem estruturados. Por exemplo, um fundo que obedecesse, que usasse uma prerrogativa, digamos, do investidor profissional, você não conseguia encaixar esse fundo em lugar nenhum, tá? O que a gente lê agora é o seguinte: pega um fundo multimercado, classificado como multimercado na CVM. Esse fundo sempre pode ser classificado como estruturado, tá? Então, esse é o primeiro ponto da legislação.
Ok. Então, se o fundo tem lá o sufixo multimercado, ele pode ser classificado como um multimercado estruturado pela legislação. O que significa isso? Que você não precisa observar limites dentro dele, né? Ou seja, ele pode fazer qualquer coisa, em tese, assim, ele não precisa obedecer a legislação da Previc. Só que, além disso, você tem dois contras aí nessa história, né? Você tem esse pró e tem dois contras. O primeiro contra é que você pode deter no máximo 25% do patrimônio desse fundo. E o segundo contra é que você, para esse fundo específico, você não pode ter mais de 15% do patrimônio da entidade como um todo. Tá? Então, a nossa leitura assim, o multimercado é isso. Porém, né, se você continua lendo lá onde ele tipifica o multimercado, a lei fala o seguinte, né, você tem a opção de enquadrar esse multimercado junto com os demais investimentos, desde que você abra, né? Você consolide a carteira dele nos outros investimentos. Então, a nossa leitura, ela ficou assim, pega o multimercado. Pode ser estruturado? Pode. Mas não é desejável, porque se ele for estruturado, ele vai te roubar limite, né, de alguns fundos que estão lá para tomar mais risco, né, e que efetivamente você precisa dessas prerrogativas estruturadas. Dentro do multimercado ainda, você olhou para ele, as operações, o regulamento, ele segue o que apregou a 4661? Segue. Perfeito. Então, o que você faz? Você tira ele de dentro dos estruturados e abre os investimentos. Ou seja, ele deixa de ser um fundo multimercado, né? Assim, ele entra no restante da legislação e o restante da legislação, quando você abre os investimentos, você para de ter a figura do fundo, né? Você tem os investimentos em si. Então, o que esse fundo estiver operando que é renda fixa, cai para renda fixa. O que esse fundo estiver operando que é renda variável, cai para renda variável, tá? Então, assim, você destipifica esse fundo. É como se ele não existisse mais, você abrisse e enquadrasse somente os ativos. Tá? Então, a nossa leitura para multimercado, na legislação, assim, a gente até pode depois, se você quiser entrar nesse detalhe, discutir um pouquinho, mas o que acontece? Primeiro, multimercado é estruturado. Se por acaso você olhar esse multimercado, o regulamento dele está adequado a 4661 e o que ele está fazendo está adequado a 4661, você desiste de classificar ele como fundo, abre, enquadra ativo por ativo, tá? E você reserva o segmento de multimercado estruturado somente para aqueles fundos que realmente vão utilizar operações mais agressivas mesmo. Uma próxima pergunta foi feita pelo Tiago Martins, da Forluz. Ele está perguntando se o artigo 7 se aplica a fundo exclusivo do mandato discricionário. Tiago, tudo bem? Sim, tá, ele se aplica. Eu entendi a sua pergunta, né? Na verdade, o que você está querendo dizer é o seguinte, poxa, nessa leitura, né, tá aparecendo, e eu confesso que essa é a minha primeira leitura também, tá? Eu achei que da forma como está o texto, ele permitiu que a gente confundisse um pouco. Eu acho que não é isso, mais por uma questão de razoabilidade, tá? Mas o que acontece, né? No fundo, ele está dizendo que o fundo de investimento exclusivo, né, a entidade, de alguma maneira, ela tem que ter a documentação de tudo que foi feito para suportar as decisões. O que na prática, né, quando a gente avalia assim, um fundo discricionário, que é a sua pergunta, é um negócio que não faz o menor sentido, uma vez que você contratou o gestor, né, justamente para que ele fizesse aquilo. Ele tem a documentação lá dele, é bom que você acompanhe o fundo, né, mas que isso, de alguma maneira, não interfira no dia a dia dele. Além disso, né, quando a gente pensa, né, um fundo de investimento exclusivo, se ele é discricionário, né, se você deu esse mandato para um gestor, a própria CVM não admite que você, de alguma maneira, interfira, né? Então, quando você... Eu coloquei aqui o artigo 7º de novo na tela. Então, assim, se a gente tentar, de alguma maneira, ler esse artigo da seguinte forma, né? Assim, o fundo de investimento exclusivo, esquece o ou de aplicação na qual, né? Então, assim, a gente poderia ler direto. Fundo de investimento exclusivo, na qual a FPC tenha poder decisório sobre a sua realização. Então, eu acho que isso não existe, né? Na prática, a CVM nem permite que exista um fundo desse tipo, em que você, entidade, tenha algum poder decisório na aplicação de um gestor, porque o fundo é discricionário. Essa história não existe mais. Acho que o único ponto que a gente ainda pensa num fundo como esse é o fundo que a gente carrega os nossos títulos longos marcados na curva, né? Que é aquele mandato que a gente costuma chamar de ALM. Para esses mandatos, né, por mais que a gestão seja discricionária, existem vários fundos desses, o gestor acaba seguindo exatamente aquele fluxo que a gente determinou. Tá? Então, a minha visão é que assim, o principal fundo de investimento exclusivo, né, no qual a entidade tem algum tipo de ingerência sobre a aplicação, é o fundo ALM. O que eu conheço das entidades, né, que a gente atende, basicamente diz que as entidades já guardam, né, toda a documentação do ALM que suporta a compra daqueles títulos, né, com os estudos de liquidez e etc. Tá? Mas, assim,
eu guardaria, digamos, para esse artigo 7º, né, um monitoramento um pouco mais próximo daqueles gestores de investimentos exclusivos. Mas eu não entendo, sinceramente, né, apesar do artigo se aplicar a todo mundo, mas eu não entendo que aqui, de alguma forma, o regulador quis induzir a necessidade de que você conheça todos os documentos que suportem todas as operações que o seu gestor, que tem liberdade para isso, decidiu fazer. Tá? Então, é claro, a Previc pode, de repente, falar alguma coisa diferente disso, mas eu acho que a forma mais adequada para ler esse artigo hoje é essa. A LM, a gente guarda toda a documentação. Para fundos de investimento exclusivo, a gente guarda a prova de que a gente está fazendo um monitoramento perto, que a gente entendeu porque o fundo foi bem, porque o fundo foi mal, ou porque o fundo atendeu ou não atendeu os objetivos que foram traçados. Próxima pergunta aqui. Quem faz é o Leonardo. Leonardo, depois eu peço que ele encaminhe qual é a entidade dele. Ele quer saber se a política de investimento, quando ele monta a política de investimento, se ela consegue ser replicada dentro do regulamento dos fundos de investimento. Se ela deve ser considerada com poder decisório, assim como nas outras situações mencionadas. O Guilherme citou isso no slide 9. Tá. Leonardo, eu entendi aí também, acho que da forma como eu entendi a sua pergunta é a seguinte, tá? Isso acontece bastante, tá? A gente tem vários clientes que fazem isso. Ou seja, a entidade fez a política de investimento, aí o que ela faz? Ela pega alguns extratos da política de investimento, né, e replica isso dentro do regulamento do fundo, tá? Isso é relativamente comum, mas eventualmente, né, você não tem a replicação 100% de tudo dentro dos regulamentos pelo seguinte, às vezes você tem dentro da entidade imóveis, empréstimos, não tem nada a ver com a questão do fundo. Então você replica alguns extratos da sua política dentro do regulamento do fundo e o gestor é obrigado a seguir aqueles temas. O que eu vejo, Leonardo, nesse caso é o seguinte, aquele regulamento, né, é a diretriz para o gestor. Dentro daquele regulamento, o gestor tem liberdade para fazer o que ele bem entender, né? Desde que ele não fira nenhuma daquelas questões que estão em regulamento. Tá? Então, na prática, eu acho que esse é o normal. Tá? Eu não entendo que somente por isso você deveria ser considerado corresponsável pela gestão. Porque, na prática, não é nem só uma questão de política. Qualquer regulamento, qualquer fundo exclusivo que você faça, no fundo, quem definiu o regulamento, ainda que ele seja mais restritivo ou não tenha nada a ver com a política, né? Por exemplo, eu tenho um monte de clientes que têm fundo exclusivo de renda variável, né? Então, o regulamento permite até 100% de renda variável, né? Na política, você certamente não vai encontrar nada disso. E, no entanto, o gestor está lá, tem que obedecer aquilo, e o cliente, né, ou a entidade, ela tem que acompanhar o que o gestor está fazendo e ver se aquilo lá está adequado. Tá? Então, eu não acho que simplesmente por você pegar um extrato da sua política e colocar dentro do regulamento, poderia ser considerado pela Previc que você é corresponsável por aquela gestão. Não, eu acho que você é tão responsável quanto qualquer outra entidade que mandatou um gestor para um fundo exclusivo e determinou o regulamento com base ou na política ou numa classe de ativo específica. Mais uma pergunta aqui, essa da Carolina Rosa da Silva. Ela quer saber como são encarados os imóveis que estão contabilizados no imobilizado do PGA, do fundo de pensão, no plano do fundo de pensão. Esses mesmos imóveis deverão ser desinvestidos no prazo de 12 anos? Pois é, essa é uma pergunta bastante complexa e capciosa, assim. Em princípio, tá, a nossa leitura tinha sido que não, eram duas coisas separadas, tá? Hoje, depois de ler algumas vezes mais, discutir um pouco mais com as entidades e também atender, né, aí ao convite de avaliar o webinar da semana passada, a nossa visão ela é um pouco pior do que isso, tá? Assim, a gente tá entendendo que a questão dos imóveis, ainda que estejam dentro do PGA, né, o imóvel também não está permitido. Na prática, quando a gente olha para a lei, ela parece se aplicar efetivamente a todos os planos da entidade, né, sejam eles de gestão administrativa ou não. Tá? De qualquer maneira, assim, até pela repercussão que isso gerou, eu sugeri, e pelo tempo que a gente tem, né? Na prática, assim, no fundo, a gente tem aí um prazo razoavelmente longo, né, para endereçar essa questão. Eu sugeria que a gente ainda avaliasse aí as próximas medidas da Previc ou se vai ter algum tratamento específico em relação a esse tipo particular de imóveis, tá? Mas a nossa leitura hoje
muito embora eu acho que é bem duro, mas a nossa leitura hoje é que esse imóvel não pode também ser mantido na carteira. Mais uma questão aqui, do Clóris, também não cita qual é a entidade, mas ele pergunta quais são os documentos que devem ser solicitados ao gestor quando se tratar de fundos exclusivos. Legal. Clóris da CAGEPREV, obrigado aí pela pergunta. Clóris, eu acho que a sua pergunta é bastante importante pelo seguinte, eu tenho um certo receio, né, até porque a gente conhece bem o operacional da indústria, a gente é parte disso no final das contas, né? De fazer pedidos muito específicos para cada um dos gestores de vocês. Porque o que eu imagino é que é o seguinte, todo mundo está no mesmo barco, né? Então hoje a gente precisa efetivamente perguntar aí para o gestor e pedir alguns documentos para ele, para atestar que a gente está fazendo um acompanhamento adequado daquela história de fundos de investimento exclusivo. É o mesmo artigo 7º, a gente ainda está nele, né? Então, veja, a minha sugestão, e eu acho que os gestores também já devem estar endereçando isso via Ambima, acho que já devem estar pensando nesse tipo de coisa, a gente vai precisar, sim, de alguns documentos adicionais, tá? De alguma forma, eu acho que vale a pena a gente começar a conversar com os nossos gestores de fundos exclusivos para que a gente veja o que eles têm disponibilidade de mandar para a gente, em que periodicidade, e discutir, pode ser com a gente mesmo, com o seu consultor, ou com as outras entidades que estão lá ao seu redor, o que nos satisfaz, né? Então, assim, eu em princípio, eu acho que eu ainda não tenho uma resposta fechada para isso, tá? Mas na minha cabeça, isso vai passar por informações do tipo o que foi feito e o que não foi feito ao longo do mês, né? A relação disso com os cenários, algum tipo de atribuição de performance, né, de cada uma das operações, monitoramento de risco. Eu acho que todos esses temas, eles vão entrar no nosso pedido ao gestor, tá? Por hora, eu acho que a gente ainda tem aí um prazo, 2, 3 meses, para se acertar todo mundo, né? O que as entidades querem, que os gestores conseguem passar num tempo hábil e para que tudo isso fique execuível. Mas ainda não tem ainda uma lista de documentos, tá? De qualquer maneira, esses pontos que eu passei, né? Operações, cenários, atribuição de performance, controle de risco, eu realmente não consigo enxergar nada que fuja muito desses temas ou muito além desses temas. Para mim, vão ser esses pontos específicos que a gente vai precisar ter guardado aí mensalmente dos nossos gestores. Mais uma questão aqui, essa é do Gustavo Smokovic. Ele cita um trecho da nova legislação que diz que todo mundo pode ser responsabilizado. Então, a pergunta dele é, a Previc pretende multar um gestor de investimento que não está sob sua jurisdição? Gustavo, tudo bem? Quanto tempo que a gente nos fala? Prazer, obrigado por estar participando aí pela pergunta. Bom, eu vou tentar, assim, para não particularizar, quer dizer, eu vou particularizar muito a sua pergunta, tá? Eu não vou responder sobre um gestor de investimentos, eu vou responder sobre um consultor, que está lá também na Previc, né? Então, assim, hoje está escrito que o consultor ele também pode ser responsabilizado. Qual é o meu entendimento, tá? Guilherme, ou a Agitos como consultoria, a gente é regulado pela CVM, existe uma norma, a CVM 592, que regulamenta o que eu posso, o que eu não posso fazer, todas as questões de conflito de interesse, o que eu preciso divulgar para o meu cliente, assim por diante. Até sugiro aí, efetivamente, que quem contrata a consultoria tenha em mente que essa legislação existe e ela é importante, tá? E ela é bem, digamos, específica em alguns pontos que a gente deve observar. Bom, então eu não estou na jurisdição da Previc, né? E, no entanto, eu apareço lá dentro de um parágrafo como um potencial sujeito a ser responsabilizado no caso de a Previc achar isso adequado, tá? Então, assim, eu não entendo, né, que antes dessa 4661 eu não poderia ser responsabilizado. Ao contrário, se a Previc achar que eu estou fazendo alguma coisa inadequada, ela tem a prerrogativa, né, de falar de mim para a CVM, ou, no limite, se ela achar que eu estou fazendo alguma coisa muitíssimo errada, ela tem a prerrogativa de falar de mim, por exemplo, para um Ministério Público. Tá? E isso não mudou. Não é porque a 4661 escreve que eu posso ser responsabilizado que a prerrogativa da Previc para comigo mudou. Tá? Eu não acho que a Previc vai ser capaz de multar ninguém, nenhum gestor e etc. E acho que também nem é o objetivo dela. No fundo, quando a gente leu essa norma,
o que a gente pensou é o seguinte, olha, a Previc está querendo deixar claro, né, que os prestadores de serviço, de uma forma geral, eles têm um papel importante a ser desempenhado, tá? E que é importante que eles façam isso porque a Previc também está de olho, né? Então, eu não entendo, né, apesar de estar escrito, né, no texto isso, mas eu não entendo que é uma questão tão dura assim, né? Eu entendo mais que o que a Previc quis dizer com isso é, olha só, pessoal, todo mundo que está dentro do processo de investimentos, eu estou avaliando, né? Então, assim, se por acaso houver algum tipo de sanção ou etc., não digam que eu não avisei, né? Eu acho que, efetivamente, não é porque a Previc escreveu que, por exemplo, um consultor pode ser multado, e aí pode ser o gestor na sua pergunta, Gustavo, que ela vai querer, efetivamente, multar o gestor, né? Acho que não. Acho que ela só está, digamos, dando um recado aí de que ela vai estar de olho também no papel que o consultor está desempenhando. Mais uma questão, essa aqui vem do Adilson Soares, da Derminas. Ele faz uma pergunta em relação ao artigo 11, parágrafo 1º, e pede para o Guilherme falar um pouco sobre a política de Chinese Wall no mercado. Quem fiscaliza? Quem fiscaliza essa separação entre as várias partes do mercado? Boa pergunta, Adilson. Acho que, começando de trás para frente, ninguém. Acho que isso não está claro, né? Que alguém tem que fiscalizar. Na prática, assim, o que eu entendo é que o artigo 11º, no final das contas, ele dá para nós, né? Nós, mercado, entidade, e eventualmente com a participação aí da consultoria, ele dá para nós a obrigatoriedade, né, de fiscalizar se efetivamente existe um Chinese Wall, né? Então, por isso que, quando eu falei sobre esse artigo 11º, né, a minha leitura é a seguinte, bom, se você quiser ir adiante numa situação em que pode haver, eventualmente, algum tipo de conflito de interesse, então cabe a você ir lá, olhar o que esses prestadores de serviços estão fazendo, né, e num relatório explicar, né, por A mais B, por que você acha que esse Chinese Wall está funcionando, tá? Em geral, tá, eu acho que como a gente está falando, né, praticamente todos os casos aí conhecidos de grandes prestadores de serviço de administração e custódia, a gente está falando de instituições extremamente sérias, né? Então eu acho que fica mais fácil a gente observar se esse Chinese Wall efetivamente está sendo cumprido, tá? Mas não existe nenhuma fiscalização e no final das contas não existe nenhuma garantia, tá? Então assim, a minha leitura é a seguinte: se você, Adilson, decidiu ir em frente com uma história como essa, você vai fazer o relatório, tá? E no limite você ou a entidade que você contratou para fazer esse relatório são os responsáveis por ter atestado que naquele momento efetivamente existia um Chinese Wall. Não vai existir nenhuma instituição de mercado independente, Ambima, associação de classe, qualquer coisa que vai garantir que esse Chinese Wall exista e esteja sendo cumprido. Mais uma pergunta, essa aqui é em relação à divergência não planejada. A pessoa não enviou, não se identificou, mas ele pergunta se o DNP terminou, né? Então, eu peço que as pessoas se identifiquem nas perguntas que vêm na sequência. Perfeito. Bom, sim, tá? Nossa visão é sim, a DNP terminou. Isso não quer dizer que a necessidade de controle de risco tenha terminado, né? Mas a DNP sim. A gente sempre teve uma visão que a DNP talvez não fosse o melhor instrumento para controle de risco, especialmente porque ele era um instrumento de controle de risco que olhava o passado, né? Então, assim, não é um controle de risco, é evidente, é uma divergência, mas não é controle de risco, tá? Então, assim, o que a gente vinha observando ao longo do tempo, né? A DNP, ela já tinha sido, digamos, tornada facultativa, mediante a existência de um manual de proprietário de riscos. Esse manual nunca foi, digamos, parametrizado pela Previc, né? Assim, a gente sempre entendeu que isso era muito mais um processo do que uma fórmula ou algo do gênero, tá? Mas acho que, assim, o importante é DNP acabou, tá? Acho que a DNP não existe mais, justificativas, etc., fim. Agora, a gente precisa colocar alguma coisa no lugar da DNP. Para aquelas entidades que já têm um processo de controle de riscos e ainda faziam a DNP, tá? Eu não conheço
digamos, nenhuma entidade que só tinha controle de risco via DNP, tá? Para quem só tinha controle de risco via DNP, muito bem, a gente tem que estabelecer um novo tipo de controle de risco. Para quem tinha controle de risco via DNP e também via alguns outros relatórios, seja provido por custodiante ou pelos consultores, etc., acho que a grande questão aí é você parametrizar esse controle de risco, você dar visibilidade a ele e especialmente mostrar, né, que ele permeia todo mundo, ou seja, não é só você receber o relatório, aquele relatório ficou lá na sua mesa, mas você recebeu, né? Não, você recebe, reporta, faz algum tipo de modelo proprietário, conheço entidades que estão fazendo um trabalho muitíssimo legal em relação a isso, até depois, particularmente, a gente pode discutir quem que é. Mas a minha visão é assim, DNP acabou, fim de papo, não tem mais DNP. Fico também, provavelmente, como todos aí, feliz com isso, tá? Mas agora, assim, se não existe a DNP, existe sim a necessidade de a gente ter um processo de controle de risco interno bem estabelecido. Eu queria só encaixar uma pergunta aqui para o Guilherme, nessa pergunta dele, que é com relação a autuações que foram feitas ainda sobre a 3792, né, e que estão em andamento. Com a mudança da legislação, essas autuações continuam referenciadas na 3792 ou elas passam a ser referenciadas na nova legislação? Nosso entendimento, Leonel, é que ela se referencia no momento em que foi feito, né? Então, você tinha uma determinada obrigatoriedade e você não cumpriu aquela obrigatoriedade. A obrigatoriedade, digamos, era trazida pela 3792 e deixou de ser considerada pela 4661. Vamos admitir que tem um caso desse, né? Então, assim, eu entendo que a autuação, nesse seu exemplo, ela segue normalmente, tá? Datada da lei que deveria ter sido cumprida no passado. A gente chegou a ver, por exemplo, isso é bem antigo, tá? Autuações que foram feitas, por exemplo, em investimentos em fundos, em investimentos de crédito, e que, de alguma maneira, a entidade conseguiu demonstrar que ela tinha avaliado os relatórios de rating, né? Isso muito lá atrás. Em algum momento isso foi suficiente. Hoje, por exemplo, na 4661, isso jamais seria suficiente, né? Então mudou totalmente. Então o que foi feito na 3792, eu acho que permanece na 3792, não vejo mudar nada daqui para frente. Uma próxima pergunta, essa é feita pelo André. Ele quer saber, ele toca novamente no ponto de conflito de interesses e ele quer saber se o administrador, se ter administrador e gestor sendo o mesmo na instituição, se isso pode trazer risco para o fundo de pensão. Ter o mesmo administrador e gestor. Legal, André. Esse ponto realmente ele é muito bom. Assim, é algo que algumas entidades evitam, algumas entidades digamos, estão pacíficas com relação a esse tema. Então, veja, a gente está falando basicamente de ter um gestor AB, um gestor XPTO e um administrador também XPTO. Na prática, assim, são duas entidades, né, duas empresas distintas, com CNPJs distintos, mas a gente está falando, digamos, que os dois pertencem a um mesmo determinado conglomerado financeiro, por exemplo, né? Isso pode trazer risco? Olha só, eu acho que não traz risco, desde que você tenha observado, né, o artigo que fala da segregação de funções. Então, assim, isso não traz risco, desde que você tenha lá documentado, né, que você avaliou, percebeu que a empresa de administração e a empresa de gestão são duas coisas completamente separadas, pessoas diferentes, ficam em lugar físico diferente, né, atividades completamente diferentes e um nem conversa com o outro. Bom, se de alguma forma, né, o que é aquela mesma pergunta do Adilson, né, assim, não dá para garantir que tem um Chinese Wall? Poxa, garantir, é claro que é muito difícil, mas se você foi lá, avaliou, viu tudo que tem em uma instituição, viu tudo que tem na outra, tem um relatório, está debaixo do braço, o comitê sabe, a diretoria sabe, está todo mundo confortável, a instituição tem um nome enorme no mercado, super tranquilo, eu acho que não tem problema. Outra pergunta do Leonardo. Ele pergunta qual é a definição de estratégia de investimentos, se essa definição inclui orçamento de riscos. Boa pergunta, Leonardo. A gente entende que sim, tá? A estratégia de investimentos, eu diria que é o seguinte, quando me referi à estratégia, né, que foi naquele slide da política,
Eu falei que, poxa, a gente pode 0 a 70 em renda variável, mas que efetivamente a gente trabalha, digamos, entre 5 e 15, né? Que é bem menos do que 0 a 70, é um range muito menor. Então, quando eu me refiro à estratégia, né, eu estou falando disso, né? Eu estou falando que, olha, eu efetivamente não quero ter mais de, digamos, 20% em renda variável. Eu estou lá numa estratégia que eu fico sempre perto de 10, porque está no meio do caminho, entre 0 e 20, por exemplo. Tá? Então, era isso que eu chamava, digamos, de estratégia. Em relação à questão de orçamento de risco, eu sou bastante favorável, tá, a determinar isso dentro da política de investimentos, até porque, né, assim, qual é a nossa leitura dessa história inteira? Não é um negócio que sai do nada, né? Na prática, o que a gente faz, né, todo ano, ou eventualmente mais de uma vez por ano? A gente determina uma macroalocação, né? E aí lá na macroalocação tem, digamos, falando que a gente deveria ter 20% em renda variável, né? E a gente fez todos os estudos com a renda variável, por exemplo, atrelada ao Ibovespa, né? Então, ok, aí a gente começa o ano, coloca 20% do nosso patrimônio em fundos de renda variável, tá? E de acordo com o modelo de macroalocação, a gente está adequado, porque tinha que ter 20%, a gente tem agora 20%. Agora, acontece que esses fundos de renda variável, se eles forem passivos, perfeitamente, eles vão ficar lá coladinhos no 20%, mas se eles forem ativos, eventualmente eles têm uma parcela de caixa, eventualmente essa parcela pode ser grande, eventualmente eles estão extremamente descolados do Ibovespa, né? Então, assim, na prática você fez um pedaço da estratégia, que é, digamos, endereçar a quantidade de renda variável que você deveria ter, mas você talvez não tenha avaliado tanto qualitativamente. Se aquela renda variável, ela corresponde efetivamente àquilo que você deveria ter dentro da sua macroalocação, tá? Então, eu realmente acho que para você definir estratégia de investimentos, você não deve definir somente a questão de tamanho, né, do quanto você tem que ter, mas também, né, você qualificar um pouco isso, né? E a história de você definir orçamento de risco, eu acho que ajuda nessa questão de qualificação. Então, eu diria que sim. Mais uma pergunta do Adilson, da Derminas. Ele pergunta se os fundos de pensão, se eles podem ter 25% de participação em um fundo imobiliário. Então, como fica o fundo imobiliário composto somente com os imóveis da carteira atual dos fundos de pensão, do fundo de pensão? Perfeito. Adilson, isso é verdade, né? A entidade pode ter até 25% de participação num fundo imobiliário de mercado, né, qualquer. Porém, tá? Para o caso do fundo que foi constituído com imóveis da sua carteira, tá? Na disposição transitória, que é o artigo 37, parágrafo 4º, fica lá estabelecido que para esse tipo de fundo que você constituiu somente com imóveis da sua carteira, não tem problema em você deter o fundo até 100%, ou seja, pode ser um fundo exclusivo. Tá? Então, se, por exemplo, hoje você decidir pegar todos os seus imóveis e constituir um fundo exclusivo, esse limite de 25% não vale. Né? Então, você pode ter até 100%, que vai ser, na prática, vai ser o que vai acontecer. Né? Se você fizer isso, no dia seguinte você tem um fundo imobiliário e você é dono de 100% desse fundo imobiliário. Então, pode, não tem problema. Outra pergunta vem do Lidiberto do Postales. Ele gostaria de saber se a resolução 4661 restringe o recebimento de imóveis na carteira própria do plano em duas situações em especial. Uma, o recebimento desses imóveis vindos de execução de garantias e a segunda situação, o recebimento através de acordos de recuperação de crédito de ativos defaultados. Perfeito. Lidiberto, é excelente essa pergunta. A nossa visão é que não, tá? Apesar de que na lei isso não é um caso que está tratado, né? Mas eu vou me apoiar aqui numa questão que foi discutida no webinar da semana passada, que era a seguinte, né? Se, por exemplo, você tem lá um imóvel, você quer vender aquele imóvel, porque hoje você tem 12 anos para vender, e na prática você quer fazer, por exemplo, um retrofit para poder tornar aquele imóvel, digamos, mais atrativo e a venda um pouco mais fácil. Aparentemente, né, pelo que o Previ colocou, não existe oposição a fazer isso, tá? E então, assim, faz parte, digamos, de uma carteira que você já tinha e você somente está dando continuidade da melhor forma possível. Os seus dois exemplos, né, que eu acho que são exemplos clássicos, porque, digamos, quando a gente for olhar um certificado de recebível imobiliário, que é permitido na legislação hoje, e que tipicamente tem uma garantia que é de natureza imobiliária, ou seja, se der um problema num CRI, você fatalmente vai lá ganhar, depois de uma discussão judicial, você vai ganhar, digamos, uma fazenda, um loteamento ou qualquer coisa que seja,
eu entendo que o regulador vai ser absolutamente tranquilo com relação a isso, uma vez que você está atuando, digamos, no melhor dos benefícios do plano, né? Você está consertando aí um problema que aconteceu com um determinado ativo e a garantia era prevista, né? Então, assim, eu acho que todos esses casos que são omissos na legislação, vale a pena um contato direto com a Previc. Acho que a Previc tem se colocado muito à disposição para tratar casos particulares, tá? Mas eu não vejo, muito sinceramente, nenhum impeditivo de isso acontecer e de, pelo menos durante um período, né, esse imóvel existir na sua carteira, tá? Eu acho que isso é parte do jogo. Se não fosse para acontecer isso, talvez a lei devesse ter proibido qualquer tipo de investimento que tivesse garantia de natureza imobiliária. Como ela não fez isso, tá, eu entendo que ela admite, pelo menos transitoriamente, que isso venha a fazer parte da sua carteira. Uma nova pergunta aqui, essa é feita pelo Cleiton. Ele pergunta, Guilherme, nós temos 3 perfis de investimento, sendo perfil conservador, 100% de renda fixa, perfil básico, renda fixa, multimercados, imóveis e empréstimo ao participante, e o perfil diferenciado com renda variável local e no exterior. Os perfis básico e diferenciado podem ser feitos alguns mixes, tais como 90% básico e 10% diferenciado, até 50-50, um mix 50%, 50%. No caso do perfil diferenciado, que hoje só tem renda variável, ele deverá obedecer o limite da resolução de 70% em renda variável? Tudo bem, Cleiton. Essa é uma pergunta intrigante, tá? Assim, veja, vou aqui tentar traduzir um pouco para os demais, né, a situação aparente. A gente tem, né, na realidade, dentro da entidade, duas estratégias, por assim dizer, né? Uma estratégia que é mais concentrada em renda fixa, uma outra estratégia que é concentrada em renda variável, tá? E que, na verdade, Cleiton, é o seguinte, aí a gente talvez teria que entrar um pouco mais no detalhe de como que isso está estruturado dentro da entidade, porque eu não enxergo efetivamente que isso é um perfil, tá? Porque assim, o que acontece, o que eu estou entendendo é o seguinte, se eu sou um participante da entidade na qual você trabalha, eu posso escolher, né, um percentual qualquer aí, e que pode ir até 50-50, de uma combinação entre perfil básico e perfil diferencial, né? Então, né, o meu perfil de investimentos, o meu perfil, eu participante, eu, Guilherme Benítez, participante, eu não vou ter mais do que 50% de renda variável, né? Que é ok, né? Eu não enxergo, na realidade, o perfil diferenciado seu como um perfil. Na verdade, eu enxergo como um instrumento e o perfil é o que o participante constitui no final, tá? Eu acho que a gente pode discutir um pouco melhor isso aí, mas a gente pode falar um pouco depois, mas a minha visão é que você não precisaria ajustar o seu perfil diferenciado, uma vez que ele é parte, né, na composição do que efetivamente o participante vai ter na carteira dele. E o que eu acho que a Previc quer ao exigir que os perfis, né, cumpram os mesmos limites da 4661 é evitar que algum participante individualmente tenha uma alocação que está totalmente descolada do que a 4661 apregoa, tá? Então, assim, a minha leitura inicial é que você não precisaria mexer nesses dois que você chamou de perfil, né, nessas duas carteiras, digamos assim, mas que vale a pena talvez a gente discutir um pouco mais aí em termos jurídicos se essa carteira é um perfil ou não. A minha visão é que não, mas isso talvez é um pouco mais jurídico do que eu conseguiria responder agora. Uma nova pergunta do Ivan da Sabesprev. Ele quer saber qual o entendimento em relação à entidade poder realizar novos investimentos em FIC de FIPs, ou se deve ir só para os FIPs direto. Perfeito. Pô, Ivan, obrigado pela participação aí, com perguntas muito boas. Olha só, a minha interpretação. Se já houve compromisso, né, no investimento, digamos, em FIC-FIP, não há problema em você manter esses compromissos, tá? Mas não haverá novos, tá? E eu acho que assim, não haverá novos, até pela seguinte questão. Depois da 555, o fato é que a própria CVM extinguiu o veículo FIC-FIP.
né? Hoje, na verdade, o que acontece? Um FIP, ele já pode investir em outros FIPs. Então, não existe a necessidade, né, na legislação de você ter um FIC-FIP. Na verdade, seria uma redundância. Um FIP já faz esse papel, né? Então, ele pode investir em outros FIPs. Então, na prática, assim, eu não vejo hoje ser lançado um FIC-FIP. Tá? Se por acaso você fez um compromisso com um investimento que lá de trás e que você já deveria, quer dizer, você só está efetivando seus compromissos, isso eu não vejo problema. Eu acho que isso é parte do jogo e a Previc previu isso, né, na legislação. Agora, novos investimentos, na nossa visão, estão vedados. Você só pode fazer em FIP e mais. Em FIPs que sejam entidades de investimento e que tenham no mínimo 3% de participação do gestor, né, na alocação. Uma nova pergunta aqui da Letícia Leitão. Ela quer saber quais as implicações das mudanças na legislação para os fundos, nos FIPs, que estão nos FIPs que estão em fase de captação. Perfeito. Oi, Letícia. Eu acho o seguinte, tá? Eu entendi aí a sua preocupação. O que eu vejo é o seguinte, tá? A Previc, a 4661, ela não trata fundos que estejam em fase de captação, né? Na realidade, assim, para ela só existem dois casos. Fundos que a entidade já investiu, aliás, 3 casos. Fundos que a entidade já investiu, bom, então a gente vai ter que enquadrar. Fundos que a entidade está investindo, né? Então aquele que a gente já firmou algum termo de compromisso e, portanto, ele está fazendo investimentos, e novos fundos, né? Então, assim, fundos de captação que não firmaram termos de compromisso ainda, eu entendo que eles se encaixam naqueles novos fundos. Ou seja, qualquer comprometimento a partir de agora, né, de uma entidade de previdência, ela já cai na 4661. Então, um fundo que está em fase de captação e que ainda decida ter dinheiro de institucional lá dentro, eu entendo que ele deveria seguir as prerrogativas da 4661, se não houve nenhum compromisso, nenhuma carta até agora. Pergunta seguinte é da Nathalie Pedroso, da Fusan. Gostaríamos de saber do artigo 19 quanto à sua interpretação a respeito das operações realizadas em ativos financeiros ligados à patrocinadora, fornecedores, clientes e demais empresas ligadas ao grupo econômico da patrocinadora. Joia. Oi, Nathalie, tudo bem? Olha só, o artigo 19, né, quando ele fala da política de investimento. O artigo 19, ele fala de política de investimento e ele deixa claro lá que a Previc ainda vai regulamentar a política de investimento, né? Assim, acho que vai ter uma IN aí em breve para regulamentar a política de investimento, tá? Mas ele já adianta um tema, que é esse parágrafo 4º, que é esse que você colocou, né? Que ativos financeiros ligados à patrocinadora. Para ser bem sincero, tá? A minha leitura sobre esse parágrafo, ela ficou um pouco confusa, porque, primeiro que eu não sei exatamente o que é um ativo financeiro ligado à patrocinadora, tá? Então, assim, ligado ficou uma palavra, digamos, um pouco ampla. Eu não sei se ligado significa de emissão de, ligado significa que, de alguma forma, depende um pouco da patrocinadora. Enfim, eu tentaria ter uma interpretação um pouco mais branda desse artigo, porque é o seguinte, eu acho que ele trouxe muita coisa para o jogo de uma forma que fica difícil de a gente avaliar. Então a gente está falando de ativos financeiros ligados à patrocinadora, fornecedores e clientes, né? Então, assim, no caso de vocês, né, a gente já falou a entidade, você é da Fusan, Nathalie, a Fusan é a entidade da Sanepar, e eu imagino que fornecedores e clientes, né, quantos fornecedores e clientes vocês têm na Sanepar, né, que de alguma forma deveriam ser avaliados quando das aplicações na Fusan, tá? Então, eu acho que isso é inviável, né? Então, assim, a minha leitura ela seria, digamos, um pouco mais branda desse artigo. Eu tentaria ir para a linha de falar, olha, acho que o que esse artigo está querendo dizer é que a gente tem que, de alguma forma, né, tomar cuidado com ativos financeiros, né, de emissão ou garantia ou coobrigação da patrocinadora ou de outras empresas do grupo da patrocinadora, tá? Quando a gente está falando de algum conglomerado financeiro, esse é o meu primeiro ponto. E o segundo ponto, olhar ativos de fornecedores e clientes especificamente da entidade, né? Porque eu acho que se a gente for para fornecedores e clientes da patrocinadora, notadamente, assim, 99% dos casos de uma entidade
fechada de previdência complementar, a gente está falando de patrocinadores que são grandes grupos econômicos. Né? Se a gente colocar fornecedores e clientes, basicamente a gente vai ter todo mundo aí na jogada. Então é muito complexo. Então eu tentaria ler ativos financeiros que tenham algum tipo de coobrigação, garantia ou que sejam de emissão do grupo econômico da patrocinadora e evitar alguma coisa ou tomar um certo cuidado a mais com ativos que você invista diretamente, né, em ativos de emissão, né, ou, de novo, tem alguma coobrigação ou garantia dos seus próprios fornecedores ou dos seus próprios clientes. Mais uma pergunta aqui da Thaís Rodrigues. Ela quer saber se para entidades que já existem em FIPs e esse FIP ainda não tem 3% do patrimônio do gestor, como é exigido pela nova legislação, se é necessário conversar com o mesmo para que ele faça esse aporte. Thaís, eu entendo que não, tá? Na verdade, esse está no grupo de fundos que já estão no passado, tá? Então, para mim, esse 3% e ser entidade de investimento, isso se aplica somente aos novos fundos, né? Os investimentos que você vai fazer daqui para frente. Aqueles que você já investiu ou aqueles que você já comprometeu o dinheiro e está investindo, tá? Esses ficam fora dessa obrigatoriedade. O Rafael, da Quanta Previdência, ele quer saber se a política de investimentos por perfil, se ela deve ser elaborada de imediato ou se pode ser elaborada na revisão anual. Boa, Rafael. Esse é um ponto que a gente tem debatido também, tá? A nossa visão aí é a seguinte, né? A Previc vai regulamentar a política de investimentos, né? Hoje em dia, mesmo se a gente fizer uma mudança muito grande na política de investimentos, eu não sei nem se o SICAD já está preparado, né, para ver essa nova versão da política de investimento, com os novos limites, ou, por exemplo, de um plano com os seus próprios perfis. Né? Ficaria difícil você cadastrar muita coisa muito diferente, né, olhando para aquilo, para o SICAD. E, além disso, né, assim, todos os sublimites, etc., eu sinceramente acho que o SICAD nem está preparado para isso. Então, a minha sugestão seria a seguinte, olha, vamos aguardar essa regulamentação da Previc. Se por acaso, para alguém especificamente, se fizer muito necessário fazer algum tipo de alteração na política, como aquele exemplo que eu dei, né, de repente a gente precisar aumentar um determinado limite, né, e aproveitar a 4661 para fazer isso, para esses casos específicos eu até sugeriria que a gente fizesse, né, a alteração nesse momento. Né. Se não for esse o caso, eu sugeriria que a gente aguardasse, né? E primeiro a regulamentação da Previc, eu acho que isso ainda vai sair daqui a algum tempo, então a gente já está no final de julho. Geralmente as entidades começam a discutir aí política entre setembro e outubro, né? Então assim, se bobear, entre sair a regulamentação da Previc com todos os prazos e etc., a gente já está no processo de revisão do ano que vem, e aí seria mais fácil a gente fazer isso de uma vez só, tá? Então por hora eu esperaria. Outra pergunta aqui do Vinícius, da Previdência 12 Minas. Ele quer saber, ele pergunta, caso a entidade possua um FIP imobiliário, esse FIP deverá ser classificado como estruturado ou no segmento imobiliário? Bom ponto, Vinícius. Como estruturado, tá? Na verdade, quando a gente está olhando esses dois segmentos, o que define se é um segmento ou outro é a tipificação, né, a categoria CVM do fundo. Então, se você está olhando um FIP, ainda que ele seja imobiliário, né, ele cai lá como um ativo dentro do segmento de investimentos estruturados. Eu até daria um exemplo, né, assim, uma situação muito parecida é aquilo que a gente está vendo, digamos, num CRI. Né? O CRI, ele vai cair lá dentro do segmento o segmento imobiliário, né? O novo segmento que antes eram os imóveis, vai cair lá no segmento imobiliário. Mas veja, independentemente dele cair dentro do investimento imobiliário, ele continua sendo um ativo de crédito. Né? E aí todas as análises e etc. que você vai ter que fazer para um ativo de crédito, né, que em geral estavam lá na renda fixa, você vai ter que fazer também. Tá? Então, tem uma separação aí. Né? Para classificação, no segmento de estruturados, no segmento do imobiliário, e até no segmento investimento do exterior, conta muito, né? Mais até do que o que o fundo está fazendo e etc., né? Conta muito a tipificação que foi dada a esse fundo na CVM. Tá? Então,
a resposta é que a gente está falando aí de um FIP, de um segmento estruturado. Mais uma pergunta aqui, vem do Tiago Lessa. Ele gostaria de saber como a nova resolução vai harmonizar o CGPC número 13/2004, que estabelece que os fundos de pensão devem desenvolver mecanismos de controle compatíveis com seu porte e complexidade das suas operações. A nova norma parece, segundo ele, ter esquecido das pequenas entidades e passa a exigir um aparato de governança com segregação de funções praticamente impossíveis de serem implementados pelas pequenas. Essa é a pergunta dele para o Guilherme. Tiago, o ponto é que, de fato, assim, né, quando a gente pensa em algumas questões de governança que estão na 4661, realmente existem questões bastante fortes e questões que na nossa visão, são bem complexas de implementar, né? A exemplo daquela questão do gestor de risco, né? Assim, eu tenho várias entidades, né, com as quais a gente mantém relacionamento, seja comercial ou simplesmente um relacionamento de conversa, etc., que são entidades pequenas, né? Geralmente a gente está falando aí de uma entidade que na área de investimento trabalham 2 pessoas, né? Um deles é o ETQ. E aí, né, o problema é o seguinte, né, assim, um deles é o ETQ, se não puder colocar o ETQ como gestor de risco, sobra quem, né? De repente fica isso para o RPB, mas será que o RPB também vai estar, digamos, confortável em assumir essa função, sendo que ele não conhece de gestão de investimentos, né? Então, assim, eu acho que em princípio, né, quando a gente lê a legislação da maneira como ela está, realmente traz uma certa preocupação, né, de como a gente implementar tudo isso. De qualquer maneira, né, essa preocupação, ela eventualmente pode vir a ser endereçada, né, por essa nova regulamentação da Previc. De repente, né, a legislação não deixou tão claro o que precisaria efetivamente ser feito, só lançou aí o que ela quer que a gente faça, mas a Previc venha, né, com uma preocupação um pouco mais focada aí nas entidades de menor porte, que eu acho que até a regra não é exceção, acho que a maior parte das entidades estão mais para esse porte menor do que uma entidade que tem muita gente lá dentro, que pode dividir essa função com várias pessoas, né? Talvez na regulamentação da norma, a Previc enderece essa questão e fique mais claro para a gente, numa entidade um pouco menor, o que a gente deveria fazer. Também é a nossa preocupação, né? Eu acho que as entidades menores, elas não têm tanta gente assim a ponto de assumir todas as responsabilidades e eventualmente corre o risco de você ter aquilo que eu tinha falado, né? De você ter, quer dizer, vários tipos de relação hierárquica lá entre os participantes, que eventualmente pode fazer com que são 2 funções separadas, mas que na prática não funcionem de maneira segregada, né? Então, eu espero, né, a parametrização da Previc, torço para que isso venha num sentido positivo e que tanto as grandes quanto as pequenas, né, porte e complexidade, sejam atendidas aí de algo que seja factível, né? Sempre eu acho que o melhor, né, é a gente atribuir metas e objetivos que sejam factíveis, né? Então, se hoje, né, o Leonel que me propuser um desafio de correr uma maratona amanhã, eu nem vou começar a treinar para isso, porque eu sei que eu não vou conseguir, né? Não existe a menor possibilidade. Se ele me sugerir que eu consiga atravessar a rua aí em menos de 1 minuto, pode ser que eu tente. Mas a questão a gente tem que sempre harmonizar, né, o que é pedido de nós do que efetivamente é factível e é necessário. Então, eu me estendi um pouco na pergunta, né, aliás, na resposta, porque eu achei a pergunta realmente importante, mas eu acho que essa questão, né, ela vai ser endereçada pela Previc. Tá lá escrito, né, questão de porte e complexidade, no artigo 7º tá lá, acho que a lei não esqueceu, mas eu espero que o regulador ratifique isso e coloque isso de uma forma bastante clara para a gente. Uma próxima questão foi encaminhada pelo Carlos Augusto Asperdetti Neto. Ele quer saber se não ocorre uma superposição de situações entre a 108 e a 4661. Realmente, assim, tem vários lugares que a gente lê e de fato, ou uma faz muito referência à outra, né, mas realmente elas acabam se aproximando bastante, tá? O que a gente vê é que são 2 normas complementares,
Tá? E que no fim, o que acontece? Né? A 4661, né, ela como resolução, ela mais serve, né, ela vai mais na linha de operacionalizar alguns comandos que já estão de fato previstos na 108 e 109. Então é por isso que realmente parece ocorrer essa superposição. Eu concordo que numa primeira leitura, assim, de fato, tem muita coisa que se parece. Eu acho que talvez a grande questão é que a resolução está mais assim, no intuito aí de parametrizar a operacionalização do que as leis complementares exigiam. Uma outra questão aqui enviada pelo Ivan da Sabesprev, ele diz, considerando o parágrafo 1º do artigo 4º, até que nível hierárquico chega essa responsabilidade? No nível do gerente responsável ou desce até os analistas? Muito bem, o Ivan vai pedir música no Fantástico, né? 3. Eu acho, Ivan, que não tem, não existe, não há previsão na lei, né, desse limite, digamos, né? Todo mundo é responsável. A questão é que, assim, é meio na medida o que está escrito na lei, que as pessoas são responsáveis na medida, né, da sua atuação, da sua participação. Então, eu entendo, tá, que não existe nenhum dispositivo legal que me autorize a dizer que a responsabilização, digamos, para no nível de gerente. Não. Eu acho que ela pode chegar, digamos, no nível de analista, de acordo com a atuação de cada um deles, tá? Assim, eu não estou julgando nenhum caso passado ou coisas que aconteceram. Na prática, assim, a leitura da lei, ela me induz a pensar que não existe um limite, né? Assim, ela pode realmente descer até o último nível. A lei não prevê que isso pare num determinado cargo. Talvez, quando vocês colocarem nas políticas, né, alguma questão de alçada, isso ajude a definir um pouco até onde vai cada coisa, né? Mas acho que se o analista tiver feito, de alguma maneira, algo que vá frontalmente contra a lei ou contra os princípios aí de diligência, eu acho muito difícil que, de alguma forma, ele não venha a ser responsabilizado, tá? Então, não pararia no gerente, não. Outra questão, o Paulo Rossetti, do Santander Asset, ele pergunta se é correto afirmar que, da mesma forma que os multimercados classificados como estruturados, ativos finais, estão dispensados de observar os limites e os ativos previstos nas 4661, também os fundos de investimento, ou FIIs, FIIs constituídos no Brasil, classificados nos incisos 1º a 4º do artigo 26, que são de investimento no exterior, também estão dispensados de observar esses limites. Perfeito, Paulo. Eu tenho só uma dúvida pontual aqui, assim, talvez eu não lembre efetivamente de todos os incisos. Eu sei que tem um inciso lá que fala do fundo que investe pelo menos 95 no exterior, o outro 67 e assim por diante, tá? Mas considerando aí que todos estejam aí dentro da abrangência da sua pergunta, tá? A minha interpretação é que essa exclusão, né, da necessidade de você abrir o fundo, ela, na verdade, ela não é tão ampla quanto no caso dos multimercados estruturados, né? Uma vez que, por exemplo, hoje, no caso dos multimercados estruturados, você praticamente não precisa avaliar muito do regulamento dele para saber se ele é um multimercado estruturado ou não, tá? No caso do investimento no exterior, eu acho que isso é um pouco mais complicado, porque, por exemplo, tem toda aquela questão de os fundos que investem em ativos, e que, de novo, por isso que eu falei, eu não sei se isso está dentro da sua pergunta, eu não sei qual é o inciso desse, agora eu não me lembro. Fundos que investem em ativos locais e isso necessite rating, por exemplo, né? Ou você tem as restrições do fundo de baixo, né? A asset tem que ter no mínimo 5 bi de dólares, o fundo tem que ter um track record de 12 meses, tá? Então, assim, acho que as questões que você tem que avaliar para permitir o enquadramento de um fundo no exterior como ativo final, elas são um pouco mais complexas do que as questões que você tem que avaliar no caso do multimercado estruturado, tá? Mas
Uma vez que você passe essas restrições, você passe por essa avaliação e esteja tudo ok, aí eu entendo que sim, você encara isso como um ativo final. Encerramos aqui as perguntas. Eu acho que, assim, de uma forma geral, né, olhando aqui para as perguntas, acho que o pessoal, assim, pelo menos aqui do nosso time que está aqui avaliando as perguntas, a gente acabou colocando as perguntas de uma maneira, a gente juntou as perguntas. O que eu vejo mais aqui, né? Óbvio que a gente tentou, de alguma maneira, né, colocar todas as perguntas juntas e fazer um bate-papo rápido e endereçando as questões. Pode sim, gente, ter ficado alguma pergunta muito relevante, pode ter ficado para trás, tá? Daqui para frente, a gente tem um trabalho interno aí, a gente vai reavaliar todas as perguntas, todas que foram mandadas, a gente agradece o envio delas e a gente está com elas aqui, tá? A gente vai avaliar pergunta por pergunta. Se por acaso tiver algum ponto aí que a gente acha que vale a pena entrar num detalhe um pouco maior, eu também sei, né, quem enviou as perguntas, e aí a gente entra, discute especificamente, conversa aí com cada um de vocês. E também, assim, isso obviamente não é exaustivo, né? Todo mundo que tiver perguntas adicionais, a gente está aí sempre à disposição para bater papo. Bom, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês que acompanharam esse webinar aqui com a gente. Obviamente, a legislação ainda é muito recente, alguns esclarecimentos vão ser feitos ao longo das semanas pela Previc, né? Ela está trabalhando num complementar aí dessas colocações, dessas exigências que foram feitas, mas de qualquer forma, embora seja uma coisa recente, eu espero que aqui o nosso seminário tenha esclarecido algumas questões. Como o Guilherme falou, nós temos aqui as perguntas, ele vai, com a equipe da Aditus, examinar isso daí e encaminhar, quando for necessário, tiver alguma coisa mais específica, mais detalhada, para quem fez a pergunta. Então, muito obrigado a todos e encerramos aqui. Muito obrigado. Muito bem. Gente, muito obrigado por quem participou, obrigado pelo tempo de vocês aí. Mais uma vez, estamos à disposição. Questões específicas, trataremos especificamente, fica tranquilo. As perguntas são todas aqui, tá? Então, vocês têm nossos contatos, qualquer coisa que precisar. Agradeço ao Leonel mais uma vez pela oportunidade. Foi muito bom a gente discutir aí o tema, tá? E isso aí, tá? A questão do material, a gente vai disponibilizar sem problemas, tá? A gente arruma uma forma aí de passar para todo mundo, tá? Já tínhamos tratado aí da questão de CSS, se for o caso. Enfim, acho que é isso. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. Obrigado, Leonel. Abraço, boa tarde para todo mundo.